capítulo 15, versículo 15. Estão faltando algumas mulheres aqui hoje, irmãos, pelo menos 10 mulheres que estão lá, que estão voltando lá das mulheres que prevalecem, lá do Magic City. Estão voltando agora à tarde, devem estar chegando em casa agora, então algumas estão faltando aqui, inclusive a pastora também está lá. João 15, versículo 15. Você viu que você foi filmado aí, né? Você vai aparecer no Jornal Casarão, logo logo aí. Amém. Irmãos, esse texto, esse versículo, do capítulo 15, versículo 15, ele fala de algo muito importante para a nossa vida cristã. Aliás, ela é importante para qualquer situação da nossa vida. Mas nós, como servos de Jesus, aqui Jesus fala de algo muito importante, fala de amizade. Fala de nós sermos amigos, de ter amigos. E como você tem vivido nessa área? Como você tem vivido nessa área de amigo? Como está o seu círculo de relacionamento? Você pode contar e você consegue rapidamente saber quantos amigos você tem de fato? Quantos amigos mesmo? Amigo que você pode conversar, que você pode visitar, que pode sair junto, pode pedir uma oração, pode pedir uma ajuda, pode orar, pode rir, pode chorar com ele, pode rir junto com ele. Como é que está o seu círculo de amizade? Quantos amigos você tem? Às vezes nós temos muitas pessoas ao nosso lado. Muitas pessoas ao nosso lado. Até mesmo dentro da nossa casa. Talvez você é de uma família até razoavelmente grande. Mas você só é um filho. Ou você só é um pai. Ou você só é uma mãe. Né? Ou você só é um tio, é uma tia. Mas às vezes mesmo dentro da sua casa você não consegue ter amigos. Nem dentro de casa. Não consegue ter um diálogo com o pai, com a mãe, com o filho. Não consegue compartilhar com o seu marido, com a sua esposa. Será que você tem sido só esposa? Será que você tem sido só pai, só marido? Queridos, Jesus ele vai sempre mais além que isso. Aqui ele está dizendo algo muito interessante. Ele diz aqui, já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tê-lo feito conhecer. Amém, queridos? Então Jesus aqui ele mostra um nível de relacionamento, irmãos, muito mais do que ser simplesmente um empregado, muito mais que ser simplesmente um patrão, muito mais que ser simplesmente um pai, um filho, uma mãe, muito mais do que ser um líder de célula, muito mais do que ser um pastor. Ele está falando assim, nós não temos mais chamada, apesar, ele está falando aqui, esquece título. Esquece título. Ele falou assim, eu não quero saber de título. Ele falou, não tenho chamado vocês de servo, apesar de nós sermos servos de Jesus. Mas ele fala assim, mas eu não quero chamar você de servo. Eu quero chamar você de amigo. Você pode falar para alguém, você líder, você pode falar na sua célula que você não é o líder só, você é o amigo da sua célula. Você é amigo das pessoas que estão ali. Eu como pastor, eu não quero ser somente um pastor, queridos. Eu luto contra isso. Porque eu não quero ser reconhecido só como pastor, eu quero ser reconhecido como amigo. Ter relacionamento, poder rir, poder chorar, poder brincar, poder dar bronca às vezes, mas poder, porque isso é amizade também, poder falar a verdade. Quando nós temos amizade, somos amigos sinceros, nós podemos falar com as pessoas aquilo que nós estamos sentindo, sem medo que elas vão se ofender, sem medo que elas vão se entristecer,
porque isso é amizade. Então, assim que Jesus está dizendo, irmãos. Então, essa palavra, ela está dizendo, nós somos servos ou amigos? O que nós somos? Nossos títulos ou nossos amigos? O que nós somos? Você é um empregado ou você é um amigo do seu patrão? Então, queridos, é isso que nós precisamos ver, essas diferenças. Em ser amigo e ser um servo. Só pelo fato, queridos, aqui Jesus ele usa algo muito interessante, quando ele fala que não tem mais os chamados de servo. Ou seja, irmãos, tratando com Jesus, só pelo fato, irmãos, todos nós, temos sido perdoados por Ele. Nós temos sido salvos por Ele. Nós fomos salvos da condenação da morte eterna. Ele nos livrou do inferno. Você vê que interessante? Então, só pelo fato de tudo que Jesus fez por nós, de ter nos dado a salvação, ter nos dado uma nova vida, ter nos tirado de um lamaçal de morte, ter nos tirado, nos livrado das garras de Satanás, ter nos livrado do inferno, e ter nos transportado para uma vida maravilhosa, de paz, de alegria, e ter nos dado a vida eterna, irmão, isso já seria motivo suficiente para nós estarmos muito felizes aqui, simplesmente de só ser servos dele. É ou não é? Nós já teremos o coração grato. Se Jesus já não nos tivesse chamado de amigo, nós já teríamos razões, Narciso, suficiente. Você sabe de onde você veio, o que você sofreu, e a vida que nós estamos hoje, já seria o suficiente para nós sermos felizes demais, agradecidos demais a Ele, só por ser servos dEle. Mas, irmãos, entretanto, o amor que Jesus tem por nós, o amor que Ele tem por mim, que Ele tem por você, que Ele tem pela igreja, irmãos, Ele ultrapassa o limite humano. É interessante. O amor de Jesus, Ele ultrapassa o limite humano, de homem. Ou seja, Ele não nos quer somente como servo. Ele nos quer como amigo. Apesar de tudo que Ele fez por nós, de tudo que Ele fez pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, Ele não quer que hoje nós sejamos simplesmente servos dEle. Deus não quer manter uma dívida conosco. Ele não quer que você seja endividado, né? Que às vezes nós temos um sentimento que nós estamos sempre devendo algo para Deus. Que nós precisamos fazer a obra de Deus porque nós temos que pagar. Não, eu tenho que liderar porque eu tenho que pagar a Deus, pagar Jesus porque Ele fez por mim. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir na célula, porque Jesus me deu a salvação, então eu tenho que ir porque eu preciso fazer algo na igreja, eu preciso arrumar cadeira, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar um mais um, eu preciso fazer algo na igreja para pagar algo. Irmãos, Deus Ele não encara desse jeito. Deus não quer que você faça as coisas para Ele, para o reino dEle, porque você tem uma dívida com Ele. Isso é algo humano. O homem, às vezes, pensa assim. Às vezes, alguém faz alguma coisa para você, mas lá na frente ele vai cobrar. Está cobrando. E às vezes, quando você não pode fazer algo para ele depois, aí vem sempre aquilo, né? Não, fiz tanto pelo fulano, mas agora o fulano não me agradece. O fulano não me considera. Orei tanto, ensinei, cuidei da classinha. Cuidei dele desde quando foi para a classinha, desde quando era um menino, agora virou um homem, já não quer mais. Quantos pais falam isso? Não é? Quantos pais e quantas mães falam isso? Meu filho é um ingrato, dei estudo, comprei roupa, dei o melhor para ele, agora que ele foi homem, casou, me despreza. Então é um sentimento que traz sofrimento, querido. Quando nós fazemos algo para alguém, cuidamos da nossa casa, cuidamos dos nossos filhos, lá na frente, o filho casa e talvez não te visita todo domingo, você fica sofrendo por isso. Ou seja, você sofre porque você quer cobrar, você está cobrando algo. Mas não, Deus quer amizade. Jesus fez tudo isso por amizade. Então Ele não quer, queridos, uma coisa eu falo para você, não tenha nunca no seu coração um sentimento que você está devendo algo para Deus.
que você está devendo algo para Jesus. Ele está dizendo que eu não estou te chamando de servo. Eu não estou pedindo algo para você fazer para mim porque você me deve algo. Pelo contrário, tudo o que Ele fez por nós, querido, Ele fez com um propósito grande. O propósito que Ele tem é o teu coração, a tua amizade, o teu carinho, o teu respeito. É isso que Ele quer de nós. Ou seja, Deus não tem débito. Tudo que Ele fez por nós, pelo contrário, mesmo que Ele esqueceu do seu passado. A partir do momento que você se torna um filho dele, que você entrega a sua vida para Jesus, para Ele, a vida para Jesus, Ele esquece completamente a sua vida passada. Ou seja, a Bíblia diz que dos seus pecados, Ele fala, eu já nem me lembro mais. Não é interessante isso? Quando você aceita Jesus no teu coração, você pode ser o mais terrível pecador. Pensa num pecador terrível aí, querido. Que fez algo grave. Terrível. Tem muitos, né? Maníaco do parque. Outro dia eu vi uma entrevista, uns 2 semanas atrás, uma entrevista do amigo do maníaco do parque. Está preso já faz um bom tempo, ainda vai ficar mais um tempo preso lá. Fez algo terrível, ele foi falando das coisas que ele fazia. E ele falava mesmo que a mente dele era tomada por algo demoníaco. E ele não queria, mas ele sentia uma necessidade, um prazer daquilo. E de fazer aquilo com as mulheres. Então, para nós hoje, olhando para ele, é um terrível pecador. Um cara que ninguém quer encontrar na frente. Mas, queridos, esse terrível pecador, pasmem, ele entregando a vida para Jesus. Algumas pessoas até têm dificuldade de entender isso, né? Mas como? O cara fez tudo isso. Matou tantas mulheres, abusou, fez tanta coisa. Está preso. Agora entrega a vida para Jesus e a Bíblia diz, e é uma verdade isso, dos seus pecados eu não lembro mais. Mesmo o maníaco do parque, querido. Se ele entregar a vida para Jesus, eu não sei se entregou ou não, mas se ele entregou a vida para Jesus, pode ter certeza, Deus não se lembra da vida passada dele. E acaba se tornando um amigo de Deus. Ele não deve nada. Deve para a sociedade. Ele deve para mim, deve para você, deve para a sociedade. Está pagando, está preso. Mas para Deus ele não deve, se ele entregar a vida dele nas mãos do Senhor Jesus, para Deus ele não deve mais nada. Foi esquecido. E ele se torna um amigo de Deus como você é e como eu sou. É assim que Deus trata. É o infinito amor, é a misericórdia, é o amor, é a graça dele que vem sobre nós. Então, meu querido, você, que eu creio que você não chegou a fazer nem 1% daquilo que o maníaco do parque fez, pode ter certeza que você não tem débito nenhum com Deus, porque Deus não quer a sua servidão. Deus não quer que você seja um escravo, você já era escravo, servo, ele nos leva muito à escravidão. Ou seja, Deus agora já te libertou da escravidão, das garras de Satanás. Nós, no passado, éramos escravos, éramos servos do diabo. Fazíamos aquilo que o diabo queria que nós fizéssemos, nós não tínhamos como dizer não. Porque eles tomavam a nossa mente, tomavam a nossa vida, mas agora não. Deus fala, não, você não é meu servo, você é meu amigo. E o que nós fazemos agora, nós fazemos juntos, pela nossa amizade. Compartilhamos a alegria, compartilhamos o momento difícil. Eu estou junto com você. Queridos, então, do pecado, da vida nova, Ele te dá uma nova vida agora, completamente nova, como amigo dEle. Por isso que Ele diz, não tem te chamado de servo, mas tem te chamado de amigo. Algumas diferenças, querido, que eu queria falar para você, entre servo e amigo. Algo natural, algo simples, que nós vivemos no nosso dia a dia. Como o Éder diz, não é nada revelação bíblica, algo extraordinário, que precisa vir um Aloísio para nos ensinar, algo simples. 5 pontos que Deus colocou no meu coração hoje para estar compartilhando com os irmãos. O primeiro ponto, querido, que nós diferenciamos um servo de um amigo, é que servos, queridos, trabalham para ganhar favor. Servos, empregado, trabalha por quê? Por um favor. Ou seja, para ter um salário, para ter uma troca de alguma coisa. Então trabalha sempre por um favor. Amigos não. Amigos,
abençoam uns aos outros em liberdade. Amém? Servo trabalha para ganhar alguma coisa. Agora, amigos, querido, abençoam-se uns aos outros em liberdade. Você é livre. A Bíblia diz, se Cristo nos libertou, amém? Verdadeiramente nós somos livres. Você é livre para ser uma bênção na vida desse seu irmão que está do teu lado. Você é livre, querido, para ser um abençoador da sua casa. Você é livre para abençoar os seus filhos. Você é livre para abençoar a sua esposa. Você é livre para abençoar o seu marido. Você é livre para abençoar aquele amado que trabalha com você na empresa, no comércio. Você é livre para abençoar os irmãos. Você é livre, querido, para abençoar onde você estiver. Você tem liberdade para ser abençoador um dos outros. É isso que dá prazer, é isso que dá alegria, querido. É isso que é a essência da amizade. É essa que é a essência da amizade. Nós podemos ter liberdade para ser bênção, Gerson, na vida de alguém. Não por causa de um título, não por causa de nada disso, não por causa de uma ordem de Deus, mas por causa que isso é prazeroso. Queridos, é prazeroso, irmãos. Irmãos, eu estava compartilhando com o Éder. Sexta-feira eu fui com os nossos idosos da nossa comunidade. Pena que foram poucos, né? Eu esperava que ia muito mais. Eu fui lá no Sesc com eles, ajudá-los lá, para estar com eles lá. Irmãos, que dia feliz, irmãos. Que dia feliz de poder estar junto com eles ali, abençoando os meninos lá da terceira idade. Junto com eles, fomos lá para o Sesc, brincamos, andamos, damos risada, almoçamos junto. Irmãos, aqueles idosos, né? Ficaram tão felizes, ficaram tão gratos. Irmãos, quando nós descemos do ônibus, lá no Casarão, lá no Vila Vitória, eles vieram nos abraçar, me abraçar a pastora Evelyn, abraçar o pastor Silson, a pastora Cirlei. Nós fomos juntos lá para monitorar eles, mas alguns não podiam nem andar, irmãos. Foi um senhor lá de 80 e poucos anos, não andava. O pastor Silson arrumou uma cadeira de roda, arrumamos lá um carrinho para ele ir até a praia. Mas no final, quando nós chegamos, querido, a certeza de a gente poder ser bênção na vida de alguém, dá um prazer tão grande. Aquilo, quando eles desceram do ônibus, vindo abraçar a gente. Sabe, alguns que já não saíam assim há tanto tempo. Irmãos, isso é liberdade, isso é alegria, irmãos. É isso que dá prazer na obra de Deus. Por isso que Jesus fala, não tenho chamado de servo. Eu não me sinto um servo de Jesus, mas eu fiz isso por amizade. Por amizade a Deus, por amizade a Jesus. E isso nós podemos compartilhar um com os outros. Você pode fazer isso na sua célula. Você pode fazer na igreja. No seu trabalho, na sua família, querido. Na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos. Você é um filho, amigo, ou você é só um filho? Quanto tempo você não sai com seu pai? Quanto tempo você não passeia com ele? Com a sua família? Outro dia o Éder fez um negócio maravilhoso, querido. O pai dele fez 50 anos de casado, é isso? 40? Aniversário. A alegria do pai do Éder, sabe o que era? Era reunir os filhos, que todos eles são músicos, né? Reunir os filhos para ir lá na igreja dele tocar um corinho no dia do aniversário dele. E o Éder e as irmãs cheios de compromisso, cheios de coisa para fazer, mas deixaram tudo. Simplesmente porque ele não tem um pai, ele tem um amigo. Então, e o Éder foi, a irmã dele foi, o Sandro foi, pegaram lá e tocaram um corinho, lá dos anos 50, 60. E o homem ficou tão feliz, a mãe ficou tão feliz. Você não é um filho só. Eu tenho certeza que o teu pai não tem te chamado só de filho. Ele tem te chamado de amigo. E eu sei que você muitas vezes, você não chama o seu pai só de pai, porque ele é um amigo. Irmãos, é importante você ter amigos. Ontem, semana passada eu tive um compromisso também com a igreja. Eu fui, sexta eu fui com os idosos. Uma semana antes eu fiquei quinta, sexta e sábado, que fizemos um evento no interior com os homens lá,
da igreja. Fiquei fora também. Ontem fiquei fora. E ontem eu tinha um compromisso. Aí eu falei assim, não, hoje a minha esposa estava lá no evento, minhas filhas estavam sozinhas. Eu falei, não, hoje eu preciso ser amigo das minhas filhas. Aí eu peguei e falei, não, pastor, eu não vou, né? Tinha um compromisso com o pastor Wagner. Eu falei, eu não vou hoje porque eu tive fora semana passada. E as minhas filhas, minha esposa também hoje está lá no evento, minhas filhas vão ficar sozinhas. Aí eu peguei e saí com elas para almoçar. Falei, vamos sair, vamos comprar alguma coisa que eu precisava comprar lá para casa. Aí eu falei, agora vamos almoçar juntos. Peguei elas, fomos almoçar, brincamos, rimos. Porque eu quero ser um amigo para minhas filhas. Eu não quero que elas me vejam como um pai só. E quando eu falo com elas, eu falo, não tenho chamado só de filhas. Eu quero chamar de amigas. Porque vocês precisam compartilhar comigo as emoções que vocês estão sentindo. Você precisa compartilhar comigo os medos que vocês têm, para que eu possa ajudar. E elas nunca vão falar isso comigo se eu for só um pai. Se a minha esposa for só uma mãe. Então você precisa ser amigo, queridos. Aonde você estiver, faça amizade e relacionamento. A tendência natural, querido, de um homem, a nossa tendência natural é de ser servo do Senhor. Sabe, como o filho pródigo. Vocês lembram do filho pródigo? Que ele pediu herança do pai, foi embora, gastou tudo. Aí depois vem um sentimento dele, puxa, na casa do meu pai, os servos têm boa comida. E eu estou aqui comendo lavagem de porco. Aí ele fala, vou voltar para a casa do meu pai só para ser que como um dos seus empregados. Ele falou que o meu pai não precisa me perdoar. Mas só se ele me receber, só para ser um empregado já está bom. Aí quando o pai vê ele chegando de longe, voltando para casa, depois de ter torrado toda a herança, depois de ter gastado tudo, o pai vê ele vindo de longe, o que o pai faz? O pai viu aquele menino vindo de longe, ele não olhou, ele não viu o empregado vindo. Ele não viu aquele que gastou a herança dele em vida. Porque quando ele pediu herança para o pai em vida, ele declarou que o pai dele estava morto. Porque só se gasta herança depois que os pais morrem. E ele pediu herança em vida, mas quando o pai olhou para ele, não viu que vinha ali alguém que desejava a morte dele. Não viu que vinha ali simplesmente alguém que estava voltando para ser empregado. Ele viu o menino voltando. E ele sai correndo, queridos, com aquele vestido, que naquela época os homens usavam aqueles vestidão grande, ele levanta, sai correndo. A Bíblia diz que ele abraça o menino. E o menino falou, só me recebe como empregado, tá bom? Ele falou, não. Eu vou te receber como um filho. E a Bíblia diz que ele vem, coloca um anel na vida do menino. Um anel de filho. Queridos, você está aqui. O Pai te recebe aqui nessa igreja. O Pai te recebe, não como alguém que viveu uma vida de pecado aí fora, que gastou anos da sua vida aí fora, na bebida, na droga, no alcoolismo, na prostituição, ou seja lá o quê. Ele não olha para isso. Ele olha para você aqui, como um filho amado, como alguém amado, como alguém que ele quer bem. Ele te coloca um anel e te recebe como um filho, como um amigo, como alguém que tem o direito. Você tem o direito a uma herança do Pai. E você não deve nada para Ele. Simplesmente porque Ele te ama. O Senhor nos chama, queridos, de amigo. Porque Ele quer assim. Presta atenção nisso. O Senhor te chama de amigo. Porque Ele quer assim. Não porque nós merecemos. Não é por merecimento. Mas porque Ele quer. Por isso que nós não devemos contestar. Porque um terrível pecador que matou tanta gente. Aí Deus fala assim, mas agora você fala que esse é teu filho, depois que tudo isso que ele fez, ele não tem explicação. Ele fala, eu faço assim,
Porque eu quero. Ele te recebe como amigo, como filho aqui, porque Ele quer. Não tem explicação, Éder. Pelo amor. Não que nós merecemos isso. Mas Ele decidiu. Ele decidiu te amar. Ele decidiu a não te chamar de servo. Ele decidiu a te chamar de amigo. Ele decidiu, queridos, Ele decidiu a te chamar de amigo. Que se fosse por merecimento, queridos, nenhum de nós teríamos o direito de estar aqui. Se fosse por merecimento, nenhum de nós teríamos direito nem de ser servos dele, quanto mais ser chamado de amigo. Mas Ele escolheu assim. Como que você escolhe os seus amigos? Como que você escolhe os seus amigos? Geralmente, quando nós estamos no mundo, nós escolhemos nossos amigos porque gostam das mesmas coisas que nós, né? Porque temos as mesmas características comuns, né? De gostar de frequentar os mesmos lugares, de gostar das mesmas coisas, não é? De gostar das mesmas músicas. Isso era no mundo. Eu lembro os amigos que eu tinha no mundo. Amigos que para mim, eu já tratava aquela época como irmão, né? O seu pai, querido. Né, Helena? Sérgio. Que eu creio que em nome de Jesus vai estar conosco aqui um dia. Eu tenho orado por ele. Eu creio que o Sérgio foi um grande amigo meu. Desde a minha infância até minha juventude. Nós gostávamos das mesmas coisas, andávamos nos mesmos lugares, gostava de andar de moto, gostava de fazermos tudo em comum. Naquela época, né? Gostava demais de Beatles, Raul Seixas, andar de moto, tantas coisas, em todo lugar nós estávamos juntos. Por quê? Nós tínhamos os mesmos gostos, as mesmas características. Por isso que nós somos amigos. Hoje, querido, sabe por que você é amigo de Jesus? Porque a sua natureza foi transformada. Hoje você tem a mesma natureza de Jesus. Hoje você tem o mesmo, você pertence ao mesmo reino que ele pertence. Hoje você tem as mesmas paixões que ele tem. Por isso que hoje ele pode te chamar de amigo. Diferentemente de antes, quando nós estávamos aí fora. Porque hoje você tem tudo em comum com Jesus. Você está no reino dele. Você tem as mesmas paixões. Você gosta das mesmas coisas. Por isso que você está aqui. Antes, você não se via num culto desse, num domingo. Você se via em todos os lugares possíveis. Menos dentro de uma igreja. Menos dentro de uma igreja. Mas a partir do momento que você entregou sua vida para Ele, você passou a ter a mesma característica de Jesus. Os mesmos gostos, a mesma paixão. Por isso que Ele não te chama mais de servo, mas te chama de amigo. Amém? Essa era a característica número 1. A segunda característica, irmão, que diferencia um servo do amigo, sabe, é porque os servos, eles temem a presença do mestre. Quem é servo teme a presença do chefe. Quem é servo teme a presença do patrão. Quem é servo teme a presença do líder. Teme a presença do discipulador. Teme a presença do pastor. Teme, querido. Quem é servo vive com medo. Mas amigos, queridos, desfrutam da companhia entre si. Quem é amigo não se preocupa. Servos, queridos, temem quando são convocados pelo chefe, pelo mestre, pelo líder, pelo discipulador, pelo pastor. Eu lembro que, graças a Deus, está diminuindo isso. Logo quando eu fui consagrado a pastor, e as pessoas, e eu tinha um nível de relacionamento com as pessoas. Eu sempre gostei de me relacionar, de rir, brincar, me divertir. Mas, irmãos, quando eu fui chamado para obreiro, para pastor, parece que aqueles amigos que nós tínhamos na igreja, parece que acaba criando o título, acaba criando uma barreira. E quando eu convocava uma reunião, quando eu convocava uma reunião individual com o discipulador, com algum líder,
Parece que o discipulador já não conseguia dormir direito, o líder ficava com medo, não, que o pastor vai vir, sempre pensando que nós íamos para exercer uma autoridade de pastor, uma autoridade de chefe, uma autoridade de patrão, sempre está dando bronca. Queridos, eu sofri com isso, eu sofri muito com isso, e eu sofro com isso, quando as pessoas pensam assim de mim. Eu sofro com isso, porque eu não quero ser reconhecido só como pastor. Eu não quero ser reconhecido como chefe, como um patrão. Eu quero ser reconhecido como amigo, sabe por quê? Amigos se deleitam em receber um convite. Quando você tem um chefe, só tem um pastor, só tem um pai, sabe? Isso provoca medo, provoca angústia, preocupação nas pessoas. Mas quando você começa a se tornar amigo, você pode ir na casa, você pode chamar alguém na sua casa, você pode visitar, e vocês vão se desfrutar de junto, vão se deleitar desse momento junto. Amém? É assim que tem que ser, líder. Quando você for chamar alguém da sua célula para conversar, eles têm que sentir que você é um amigo, sentir realmente que ali vai ter um momento de relacionamento, de amizade. Pode até conversar alguns assuntos da igreja, alguns assuntos relacionados à célula, mas compartilhar ali um momento de alegria, cada vez comer uma pizza junto, tomar um café. Queridos, hoje eu fico feliz porque eu posso ir na casa do Antônio, eu posso ir na casa do Éder, posso ir na casa do Zé, eu posso ir na casa do Josué, do Vitor, do Damião, dos irmãos que estão na liderança aqui, e eu sei que quando eu chego lá, eu posso comer um lanche no final do culto lá no Vitor, porque quando eu chego lá, eu vou lá para desfrutar, eu vou ali como um amigo, eu vou ali como alguém que vai compartilhar o momento junto, rir, brincar. Não está indo pastor, não está indo chefe, não está indo alguém para cobrar alguma coisa, não está indo alguém para dar uma bronca, está indo alguém que quer estar junto. Isso é importante demais, querido. Quando eu estou com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, eu fico apaixonado por isso, porque não é o pai que está ali, autoritário, não é o marido autoritário, mas é alguém que está ali, desfrutando do momento junto, sendo um palhaço, né, no bom sentido, né, de brincar, de divertir, de rir. Isso é bom demais, irmão. Como é importante a amizade. É tão importante que Jesus separou. Jesus dedica um versículo, um texto inteiro, para falar a diferença de um servo e de um amigo. Como é importante você ter amigos. Como é importante. Servos, queridos, são convocados apenas quando tem um trabalho requisitado. Sabe, servos são requisitados somente quando ele precisa executar alguma tarefa, algum trabalho. Mas amigos simplesmente desfrutam de momentos juntos. Amigos, quando ligam para a tua casa, vamos sair, vamos no cinema, vamos assistir um filme. Irmãos, esses dias os irmãos foram assistir um filme. Maravilhoso, inclusive. Nós estamos tentando fechar o cinema, uma sala de cinema para ver aquele filme. Como que é mesmo o nome? Você acredita? Esse está sendo o melhor filme da atualidade para nós assistirmos na igreja. Eu não assisti ainda, porque eu não tive tempo de assistir. Todo dia os irmãos foram lá, eu vi a foto, falei, queria tanto estar lá. Que eu vi aquela foto ali dos irmãos, quem estava? Josiano, Carlinhos. Os irmãos foram assistir, tiraram uma foto, falei, puxa, queria tanto estar lá com eles, mas não dava. Você acredita, mas nós estamos tentando, o pastor Flávio, conversei com ele na quinta-feira, depois ele teve um problema ficou internado 2 dias, não deu para ele resolver, talvez essa semana ele resolve. Nós estamos tentando reservar uma sala do cinema aqui em Mauá, para levar a igreja lá, para uma sessão especial para nós. Né? Vamos ver se nós conseguimos isso. Talvez essa semana o pastor Flávio está voltando, talvez vamos ver se ele consegue fechar para nós assistirmos juntos. Mas não como obrigação, querido, mas como amizade. É bom você receber uma ligação, vamos no cinema. Vamos comigo no cinema, vem com a sua esposa, seus filhos, vamos lá, vamos desfrutar, vamos comer uma pizza. Irmãos, estava saindo para cá, recebi um zap de um amigo meu, de um obreiro da igreja, mas antes de ser obreiro é um amigo. Falou, pastor, vamos depois do culto comer uma pizza junto? Falei, poxa, demorou. Falei, estou lá. Falei, vou lá, vou sair daqui, vou lá. É um amigo que eu amo, não é um obreiro, mas é um amigo, não é porque ele é um pastor, é um amigo.
vamos lá comer uma pizza. Amizade, querido, isso renova a gente. Então, irmãos, quando você ligar para alguém, quando eu ligar para a tua casa, e talvez eu vá ligar para a tua casa, não é para te dar uma bronca, não pense que é só para te dar uma bronca, ou para cobrar algo, ou pedir alguma coisa para você. Talvez eu até peça, mas eu estou ligando como um amigo. E talvez eu vá na tua casa, e você vai preparar um café, talvez um bolinho de chuva, alguma coisa lá para a gente comer junto. Ou eu chamar na minha casa, porque isso é importante, queridos. Eu não posso ter uma igreja, pastorear uma igreja, simplesmente como um pastor. Eu tenho orado muito para Deus isso, para mudar essa imagem. E graças a Deus, Deus tem feito alguns momentos maravilhosos comigo. O terceiro ponto, querido, servos recebem instruções, mas amigos são envolvidos para tomarem decisão junto. Amém? Quando você é simplesmente um servo, você só obedece ordem. Alguém já decidiu. O patrão decidiu, o pai decidiu, a mãe decidiu, o filho decidiu, é assim. O pastor decidiu, a igreja decidiu, mas isso é uma posição de quando você é simplesmente um servo. Mas quando você é amigo, você participa junto e você toma decisão junto. Você pode ouvir e você também é ouvido. Amém? Quando Abraão, queridos, quando Deus falou com Abraão, e a Bíblia diz que Abraão, olha só que interessante. Como é que Abraão é conhecido, além de ser o pai da fé? É conhecido como o amigo de Deus. Abraão, ele é reconhecido na Bíblia como o amigo de Deus. Agora, Deus um dia, sabe o que Deus fez? Tomou uma decisão. Não, estava no coração de Deus, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes dele destruir e matar todo mundo ali, o amigo dele, olha só, querido, o camarada era amigo de Deus. Ele pôde falar com Deus. Mas Senhor, mas se tiver tantos e tantos lá, o Senhor não destrói por causa deles? Por causa de 50 mais ou menos, acho que foi isso aí. Né? Se tiver lá uns 50, que não são pecadores ali no meio, o Senhor pode mudar de decisão e não destruir, livrar eles. Aí Deus falou, porque você é meu amigo e você está me pedindo, se tiver esse tanto lá, eu livro eles. Mas se tiver tanto, se tiver 10, tá bom, você é meu amigo, eu posso voltar atrás em minha decisão. Se tiver 10 lá, eu livro ele. Meu amigo Deus, se tiver um, o Senhor livra ele? Tá bom, meu amigo, eu livro. Queridos, ser amigo de Deus é a melhor coisa que existe. Ter amigo é a melhor coisa que existe. Outro dia eu estava decidido a tomar a fazer algo aqui. Mas um amigo meu chegou e falou, pastor, eu acho que não é bem assim. Será que o senhor não pode mudar de ideia? Olha meu amigo aqui. Será que o senhor não pode mudar de ideia e reconsiderar isso, fazer de outra maneira? Aí, não falei nada na hora, né? Eu falei, poxa, esse cara é meu amigo, você está me pedindo isso, acho que deve ter algo de Deus aí. Falei, aí depois eu cheguei para ele e falei, olha, porque você está me pedindo isso, eu vou reconsiderar essa minha decisão. Eu vou mudar aquilo que eu estava pensando. Irmãos, agora imagina ser amigo de Deus. Abraão argumentou com Deus como apenas um amigo pode fazer. Por isso que é bom você ter amigos. Amigos podem mudar decisões. Amigos podem mudar decisões. E pode evitar que você erre numa decisão. Ter amigo é importante, querido, porque amigos nos livram de tomar uma decisão errada. Amigos nos livram de tomar uma decisão errada.
Moisés também argumentou com Deus. Moisés também era amigo de Deus. E Deus um dia falou assim: Moisés, eu vou destruir esse povo todo aí no deserto. Vou matar tudo. Tudo. Vou matar tudo. Porque é um povo de dura serviço. É um povo que não consegue se dobrar diante de mim. Eu tenho dado uma nuvem durante o dia para que eles não sejam consumidos pelo sol. Tenho dado uma tocha, que chama aquilo lá, uma coluna de fogo à noite para que eles não morram de frio. E mesmo assim eles não conseguem ver o meu agir no meio deles. Eu vou matar tudo isso aí. Vou acabar com esse povo todo. Aí Moisés falou assim: mas Senhor, o que vão dizer do Senhor? Tirou eles lá da escravidão para matar no deserto. Então ele falou: então faz o seguinte, eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Mas eu não vou. Eu coloco um anjo então para acompanhar vocês, mas eu não vou mais. Aí Moisés argumenta de novo: mas Senhor. Aí Deus volta atrás e fala: tá bom. Você entendeu a diferença de ser um servo, de ser um amigo? Se simplesmente você for um servo de Jesus, você não consegue argumentar com ele. Mas porque você é amigo dele, você pode dobrar o teu joelho, Cris. Pode dobrar o teu joelho e pode mudar uma decisão na sua vida. Deus pode mudar através da tua oração, porque ele fala: não, o meu amigo Paulo está orando. Eu vou livrar ele desse problema na vida dele. O meu amigo Marcelo está orando, está me pedindo algo. Eu já tinha decidido que ia fazer tal coisa, mas pela oração dele, do meu amigo, eu vou mudar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Irmãos, como é que é? Na luz, oração. Irmãos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E sabe quando você se torna um amigão de Deus? É quando você se torna amigo desse irmão que está do teu lado aí. Amém? Quando você se torna amigo dele. Não só o irmão. A Bíblia diz que existe amigos mais chegados do que irmão. Eu não quero ter só irmãos aqui, não. Irmãos é um negócio muito comum. Mas eu quero ter amigos aqui, eu quero ter uma multidão de amigos. Você precisa ter uma multidão de amigos, querido. E quanto mais amigos você fizer aqui na igreja, mais você se torna amigo de Deus. E cada vez que você for orar por alguma situação da tua vida, Deus vai mudar uma decisão que talvez seja decretada. Deus vai mudar, querido. Talvez o teu nome pode estar na lista de demissão da empresa. Talvez o teu nome já pode estar lá na lista de demissão. E você preocupado com a situação do país, se você chegar na tua casa e orar, dobrar o teu joelho, falar: Deus, não me deixe desempregado. Tira meu nome daquela lista. Tenho certeza que Deus vai tocar no coração do seu chefe, do seu patrão, e teu nome vai ser tirado de lá. Deus pode mudar, querido. Deus muda a situação, querido, por causa de você. Porque você é um amigo dele. Mas você precisa ser amigo. Só amigo pode argumentar com Deus. Só amigos podem argumentar com o outro. Só verdadeiros amigos podem falar e mudar uma decisão do outro amigo. Então se torne amigo. A quarta situação: servos guardam segredos de suas vidas, mas amigos revelam segredos entre si. Amém? Querido, o nível de intimidade que você tem com uma pessoa determine qual é o nível que você pode se revelar a ela. Ou seja, irmãos, quanto mais amizade você tiver com alguém, quanto mais você puder confiar em alguém, fazer amigos de verdade, ser amigo e fazer amigos, mais você pode compartilhar os seus medos, os seus segredos, a sua intimidade, porque você sabe que você não vai ser traído. Jesus diz coisas a seus discípulos, irmãos,
que ele não pode dizer à multidão. Você pode ver que Jesus, sempre quando falava com a multidão, ele falava por parábolas. Porque ele não podia dizer à multidão coisas do coração dele, porque a multidão não ia entender. Mas ele falava assim, ele reunia os seus discípulos no final do dia. Ele falava assim, para eles eu falo por parábolas, mas para vocês eu posso dizer o que está no meu coração. Sabe? Você tem alguém na sua vida que você pode sentar sem medo e falar o que está dentro do teu coração? Você pode sentar com a sua esposa, querido, e falar para ela o que está passando no teu coração, os seus medos, sabe, os seus conflitos. Você tem uma esposa ou tem uma amiga? Se você tiver só uma esposa, você não consegue falar. Mas se você tiver uma amiga, como esposa, você vai conseguir. Você pode falar, querida, para o seu marido, o que passa no teu coração. Se você tiver um esposo, um amigo, você pode falar para os seus filhos. O seu filho, ele pode falar para você o que passa no coração dele? Nem Josi. Principalmente filhos quando estão com seus 18, 17, 15, 14, 13, 18, 19. Quantos conflitos que eles sofrem. Quantos medos. Quantas coisas que passam, principalmente dentro da igreja. Uma idade que os hormônios começam a se manifestar, né? Começa a querer namorar, começa a querer amar, gostar. Mas como eu vou falar isso para o meu pai, como eu vou falar isso para minha mãe? Estou na igreja, o que eles vão pensar de mim? O que o meu pai vai pensar de mim? Eu estou na igreja, mas eu tenho pensado algumas coisas. Querida, é normal. O seu filho pode compartilhar com você algum segredo dele, algo íntimo dele. Mãe, a sua filha pode compartilhar algo íntimo dela com você. Se você for só mãe, não. Mas se você for amiga dela, ela vai compartilhar. Se você for só pai, você não vai conseguir. Mas se você for amigo, você vai. Nós precisamos trazer os nossos filhos perto de nós. Não pela autoridade de pai ou de mãe, mas pela amizade, pelo carinho. Ou precisamos trazer os irmãos da igreja perto de nós. Eu preciso trazer, queridos, vocês perto de mim, não porque eu sou pastor, mas porque eu quero ser amigo, eu quero ouvir você. Eu quero que você confie em mim, na minha esposa, sabe, de uma maneira que você possa compartilhar segredos conosco, confiando em nós, sabendo que nós vamos ajudá-los, vamos compreendê-los, vamos entendê-los e não acusar. Pastor não pode fazer o papel do diabo. Pastor não pode fazer o papel de Satanás. Pastor não pode ser acusador. O pai não pode ser acusador, uma mãe não pode ser acusadora, pelo contrário, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo diz que é amor, e aquele que tudo entende, tudo compreende, tudo pode, né? É amor, entender. Líder, da mesma maneira, nós precisamos ser desse jeito. O quinto, quinto e último, que eu separei aqui. Servos conhecem o Senhor. Servos conhecem o Senhor. Amigos são conhecidos pelo Senhor. Ou seja, o servo conhece o seu patrão, conhece o pastor, conhece o líder, conhece o pai, conhece a mãe. Mas quem é amigo são conhecidos por ele. Quem é amigo é conhecido por ele. Não é legal quando você está assim, parece que a pessoa não te conhece, mas ela te chama pelo nome? Não é legal? Quando você está em algum lugar, por exemplo, o pastor mesmo, né? Às vezes ele vai e te chama pelo nome, o seu chefe chama pelo nome. A Bíblia diz que Deus
nos chamou pelo nosso nome. Não é legal isso? Você conhece a Jesus, mas agora Jesus te conhece pelo teu nome. Ele fala assim: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a você e te chamei pelo nome. Vem, Vitor. Vem, Douglas. Vem, Helena. Vem, Nilson. Maria. Éder, Antônio, Cris, Neide, Marcelo, Paulo, Clóvis, José, Amauri. Ele te conhece. Não é só você que conhece a Jesus, irmãos. Ele te conhece e te chama pelo nome. Sabe? É tão bom isso. Há muitas pessoas que conhecem Jesus, mas poucas são conhecidas por Ele. Poucas são conhecidas por Ele. E a Bíblia diz que vai chegar um grupo de pessoas no dia do juízo final, que vão falar assim: Jesus, no teu nome fizemos tal coisa, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos tanta coisa. Ele vai falar assim: mas eu não te conheço. Tudo que você fez não foi porque você era meu amigo. Você fez porque queria algo em troca, por interesse. Ele fala assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, irmãos, você precisa ser conhecido de Jesus, se você é. Pelo teu coração, pelas tuas decisões, pela maneira que você trata a sua família. É assim que nós somos conhecidos por Jesus, irmãos. Olha que interessante. Jesus começa a conhecer você pela maneira que você trata os seus liderados, pela maneira que você trata os seus líderes, pela maneira que você trata o seu pai, pela maneira que você trata a sua mãe, pela maneira que você trata os seus filhos, pela maneira que você trata as pessoas. Aí ele fala assim: eu tive frio e você não foi me visitar, e você não me deu uma coberta. Eu tive fome e você não me deu o que comer. Eu tive preso e você não me visitou. Eu tive doente e você não me visitou. Aí a pessoa pergunta para ele assim: mas Senhor Jesus, quando você teve assim? Quando um dos meus pequeninos passou por isso e você não fez. Você não fez para mim. Então você não é meu amigo. E para os amigos ele fala assim: olha, bendito seja você, porque quando eu tive frio, você me deste o que vestir. Quando eu tive doente, você me visitou. Quando eu estava preso, você me visitou. Quando eu estava com fome, você me alimentou. Mas Jesus, quando você passou por isso? Quando um desses irmãos que está do teu lado aí passou por isso, e você o ajudou, você se tornou conhecido de Jesus. Quando algum aqui ajudou, eu fico maravilhado com algumas coisas que eu vejo, irmãos. Eu pedi para a Mara, o Zé está aqui hoje, glória a Deus, está melhorado, está melhor, consegue estar aqui, estou muito feliz de ver aqui. Mas tem um senhor e uma senhora aqui, velhinho, 70 anos, 70 e pouco, passando por necessidade, não tem o que comer, estão para ser quase que despejados ali. Um senhor, a irmã dele está na cama, a mulher irmã dele está na camada, um derrame, não anda mais, e ele, senhorzinho, sabe, chegou até mim essa história, através do pastor Almir. Eu falei: vou lá visitar ele. Peguei uma cesta na igreja, comprei algumas fraldas para a mulher. Falei: vou lá visitar. Eu falei: Mara, vamos lá comigo. E a Mara, mesmo na condição que ela está, tem que cuidar do Zé. Sabe, praticamente 24 horas por dia. Ela ainda consegue ter tempo para ir me ajudar lá, cuidar daqueles
daquele senhor, daquela senhora. Eu até coloquei um pedido para os irmãos, que eles precisam de um ventilador. Até perguntei se alguns irmãos tinham um ventilador, ninguém me respondeu, acho que ninguém tem. Né? Talvez, se não conseguir mesmo, eu vou comprar um, vou levar lá para eles, não vão levar lá. Porque o ventilador, que está muito calor, então o único ventilador que eles tinham queimou semana aí, agora nem ventilador ele tem mais lá, a casa é pequenininha, quente. Mas, queridos, é um senhor, uma senhora. Talvez não vão vir para a igreja, não vai batizar aqui, não vai nada, mas, irmãos, quando nós fazemos para ele, aí Jesus fala, você vai me visitar, você me ajudou, eu tenho conhecido você pelo seu nome. É assim que Deus age. Nós fazemos, irmãos, para Deus, através daquilo que nós fazemos para as pessoas. Jesus falou assim, não adianta dizer que você me ama, se você não consegue amar as pessoas que estão do teu lado, que você vê todo dia, toda hora, e falar que me ama e não consegue fazer nada por ninguém. Servos, querido, então nós fazemos isso. Você precisa fazer essas coisas não porque você é um servo, mas porque você é um amigo. Os amigos de Jesus dão oportunidades para que o Senhor possa ministrar em suas vidas. Quem é amigo de Jesus, ele dá chance, ele dá uma oportunidade para que Jesus possa cuidar dele, possa ministrar na vida dele. Um amigo de Jesus está ouvindo essa palavra hoje, está recebendo e falando, Senhor, o Senhor está falando comigo, está ministrando no meu coração. Uma coisa, querido, é usar o nome de Jesus como se fosse uma vara mágica. Só procurar Jesus quando precisa de algo. Precisa de uma cura, precisa de um emprego, como aqueles paralíticos, como aqueles leprosos. Procuraram Jesus porque queriam ser livres da lepra. A Bíblia diz que um voltou para agradecer. Aí Jesus viu, mas cadê os outros amigos seus que não vieram? Irmãos, então às vezes as pessoas querem usar Jesus como se fosse um mágico, uma palavra mágica. Simplesmente isso, para trazer uma cura, para trazer um emprego, para trazer isso, mas não consegue deixar Jesus ministrar na sua vida. Não consegue ouvir de Jesus, não consegue obedecer. Uma coisa é encarar Jesus dessa maneira. E outra coisa é carregar o seu nome e a sua natureza queimando dentro do seu coração. Amigos de Deus, tem o nome dele e a natureza dele queimando dentro de você. O seu coração arde, o seu coração clama, o seu coração fica desesperado por querer mais dele, por querer ter mais a presença dele na sua vida. Quanto que Deus o conhece? O quanto que você tem sido conhecido por Deus? O quanto que nós temos sido conhecidos por Deus? Quanto você tem aberto a sua vida para os ensinamentos dele? Sabe? Amigos é assim. Amigos se conhecem. Amigos se relacionam. O quanto você tem se relacionado com ele? Quanto tempo você tem passado por dia lendo, orando? Como tem sido o seu devocional com ele? Você tem conversado com o seu amigo? Ele está querendo ouvir você. Você tem deixado ele ensinar você? Porque amigos, nós deixamos ele falar na nossa vida, nos ensinar coisas. Jesus tem te ensinado alguma coisa? Você tem parado para ouvir os ensinamentos dele? Sabe, querido, não tenha medo. Não tenha medo de se abrir para Deus. Não tenha medo de se abrir para Jesus. Não tenha medo de se abrir para o seu líder. Não tenha medo de abrir a sua vida para o seu pastor, para alguém que você confie. Não tenha medo. Porque Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Eu não sei como que está a sua vida.
Eu não sei como é que você tem passado esses dias. O quanto que você tem chorado. Talvez o quanto que você tem sentido a falta de amizade. A falta de um amigo. Mas eu queria orar por você agora. Se você não tem sido um líder amigo. Se você não tem sido um servo amigo. Se você não tem sido um pai amigo, um filho amigo. Se você tem sentido que existem algumas barreiras que te impedem de ter relacionamentos, até mesmo dentro da tua casa, dentro da igreja. Se você sente que tem medo de alguma coisa, e que você não tem vivido a plenitude da amizade de Deus na sua vida, eu queria que você ficasse em pé e viesse aqui à frente. Nós vamos orar para que Deus possa não nos chamar mais de servo, mas de amigo. Deus não quer mais te chamar de servo, querido, é de amigo. Não deixe o título te barrar. Não deixe nada separar você da amizade de Deus. Sabe, eu queria que você se colocasse em pé agora. Aí todo mundo se coloca em pé. E se você precisa realmente de uma oração dessa, não deixe a timidez te impedir de receber uma oração, querido. Se você sente que você precisa ter um relacionamento maior com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com a sua célula, com a igreja, sabe, com seus amigos de escola, com o seu patrão, sabe, não tenha medo, querido. Se você não consegue se abrir com alguém, se você não consegue abrir o seu coração para alguém, se você não consegue confiar em alguém, talvez você foi traído no passado. Talvez você confiou em alguém e esse alguém te traiu, te abandonou. Talvez você abriu algo da tua vida que era tão particular e essa pessoa contou para alguém. E você se sentiu naquele momento traído, nunca mais consegue abrir com alguém, você sofre sozinha. Você sofre sozinho. Você tem sofrido porque você não tem um ombro amigo. Querido, querida, você precisa de um ombro amigo para chorar. Você precisa de um ombro amigo para desabafar. Você precisa de um ombro amigo para que alguém ore por você. Jesus está aqui. O nosso amigo Jesus está aqui. E Ele quer te curar nessa noite. Ele quer que você tenha liberdade. Amigos são livres. Amigos têm liberdade. Um com o outro, amigo tem liberdade. Amigos têm liberdade. Plantão Casarão. Início do curso dia 16 de outubro. Duração de 4 aulas. Sexta-feira das 8 às 10 da noite. Local em todas as igrejas da comunidade Casarão. Cada igreja fará o curso. Curso no Casarão Vila Vitória, no dia 6 de novembro, com uma palavra do pastor Almir Freitas e um coquetel de encerramento. Curso de noivos da comunidade Casarão. O curso terá início dia 4 de outubro, domingo, às 4 da tarde. Todos que irão se casar até o primeiro semestre de 2016. É importante a participação de todos os noivos nesse curso para que seja marcado na secretaria o seu casamento. O curso de noivos terá a duração de 8 semanas.
Vigília da fase de evangelismo. Na próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, a partir das 10h30 da noite. Não deixe de participar e receber algo poderoso da parte de Deus. Seminário Profético com pastor Reinhard Hitler. Início sexta-feira, dia 9 de outubro, às 8h da noite. Entrada gratuita. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma fase está se iniciando no nosso projeto Eu Mais Um. A sua célula agora está no tempo de evangelismo. E o tempo de evangelismo nós vamos trabalhar, pregar, ministrar para você conquistar o seu mais um. Nós temos um quadro que está sendo colocado na sua igreja, um quadro onde você vai colocar a foto do teu mais um. Queremos conhecer o teu mais um, orar por ele. Não deixe de colocar a foto, falar com o seu pastor e apresentar o seu mais um para que toda a igreja conheça. Temos esse novo caminho, WhatsApp. Mande foto, mande a informação, mande o nome dele para que nós possamos estar orando e cumprindo o propósito de Deus. Fase de evangelismo, estamos iniciando e vamos concluir com muitos sendo salvos por Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tchau. Testemunhos, Comunidade Casarão. Ontem, durante um culto na igreja, eu orava e eu sentia muita presença de Deus sobre aquele lugar. E sempre em oração, e quando eu sinto a presença do Senhor, eu peço a Deus, eu coloco as mãos nos olhos do meu filho que tem estrabismo. E falo, Senhor, cura esse olhinho, porque ele sempre fala, mamãe, desse olho aqui eu não enxergo nada. E ontem, mais uma vez eu clamei, pedi para Deus, cura, Senhor, cura, Senhor. Daí então, tudo bem, passou, isso foi no momento do louvor, passou o momento do louvor, agradecer a Deus, tudo que Ele tem feito em minha vida, que seja feita sempre a vontade dEle, não a minha. E assim que o louvor acabou, meu filho olhou para mim e falou assim, mamãe, eu não preciso mais usar esses óculos. Eu falei, por que, Diego? Por que, filho? Porque Jesus veio aqui, mamãe me curou. Ele, como foi, filha, a sua cura ontem na igreja, que você falou que foi curado? Fala um pouquinho para a mamãe. E aí ele falou, mamãe, Jesus veio com a água dele. A água dele, pegou aquela água, passou nos meus olhos assim e me curou, mamãe. Aí eu falei, mas como, filho? O que ele falou? Mamãe, depois que ele passou a água no meu olho, ele falou assim, pode abrir os olhos, Diego. E aí eu já fiquei toda emocionada, já comecei a chorar. E perguntei para ele, mas filho, como é Jesus? Ele falou, mamãe, ele é lindo. Eu falei, mas como é o cabelo dele? O cabelo dele é grande, o cabelo dele fica para trás. Eu falei, e a roupa dele? Então, mamãe, a roupa dele, ele estava de vestido, mamãe. Deu uma risadinha, ele estava de vestido. Eu falei, que cor? Ele branco, ele estava de vestido branco. Eu falei, qual que é a cor dos olhos de Jesus? Ele falou, a cor dos olhos de Jesus é azul, é verde, é preta. O olho dele é de todas as cores, mamãe. É vermelho. E assim, eu tô encantada, eu tô apaixonada, eu tô desesperada por Deus. Eu quero mais desse Senhor.